Olá, pessoal, boa tarde. Então, vamos dar continuidade à aula da outra semana. Nós, na outra semana, falamos da antiga ordem mundial e hoje vamos encerrar essa parte falando da nova ordem mundial. Então, o que nós devemos nos lembrar? Que a velha ordem mundial, ela foi marcada pela Guerra Fria, onde era chamada também de o mundo, né, vivendo nessa bipolaridade que nós tínhamos, né, o capitalismo versus socialismo que nós vimos na última aula, né? E agora, sobre a nova ordem mundial, ela tem uma característica, né, de ser chamada de ordem da multipolaridade econômica, onde os países que têm o maior PIB, né, eles acabam tendo essa característica de formação e expansão de territórios, né? Então, vai ser marcada por essa característica, onde nós vamos ter o surgimento aí dos blocos econômicos e pela globalização, tá? Então, com o fim do bloco soviético, encerrou-se aí a Guerra Fria. Então, nós vamos ter duas datas ícones, tá? Que vocês devem memorizar, porque sempre cai em vestibular, que são os anos de 1989 e o ano de 1991. Então, algumas questões caem o ano de 89 e outras caem o ano de 91. Então, tem que prestar muita atenção no enunciado, na questão de vestibular, Enem, né, sobre essas questões da nova ordem mundial, quando acaba a velha ordem mundial, o fim da bipolaridade, o fim da Guerra Fria, né? Então, é marcada por essas duas datas. O ano de 1989, nós iremos ter um fato extremamente importante, que foi a queda do Muro de Berlim, né? Foi algo que comoveu, foi uma comoção mundial, passou na televisão, né? Foi um grande marco histórico, onde a Alemanha ela passa a ser unificada novamente. E o ano de 1991, que é o fim da União Soviética. Então, a nova ordem mundial, ela é marcada pela derrubada do Muro de Berlim, é marcada pela queda do leste europeu, né? Ou seja, o fim da União Soviética, tá? Então, no ano de em dezembro do ano de 1991, existe aí o fim da União Soviética, tá? Então, são ícones, são datas importantes, né, que vocês têm que memorizar. Então, a multipolaridade que compõe a nova ordem mundial, ela é uma visão clássica da geopolítica, né? Então, alguns livros acabam trazendo como geografia econômica, mas é geopolítica o foco mesmo dessa questão da velha ordem mundial e da nova ordem mundial. Então, é uma teoria clássica da geopolítica, e nessa teoria ela interpreta o mundo como três grandes áreas, né? Como três grandes poderes geopolíticos, que vai envolver os seguintes países: os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão, tá? Só que aí abre uma aspas, Japão hoje barra China. Também daqui a pouquinho vocês vão entender que eu vou falar sobre isso, tá? Então, os Estados Unidos, ele se manteve como um grande poder mundial até os dias de hoje, né? Como nós podemos ver. E ele detém, né? A grande parte da América se mantém pelo poder dos Estados Unidos, tá? Quando eu falo da América, América como um todo, América do Norte, Central, América do Sul, tá bom? A Alemanha, né? Então, a Alemanha, a gente tem que lembrar que ela veio de uma guerra, ela era um país que ele era separado, e aí ele é unificado, e ele acaba hoje representando a Europa e boa parte da África, dentro dessa questão da multipolaridade.
E também nós vamos ter aí a questão do Japão. Então, essa teoria da multipolaridade, ela vai surgir aí no início da década de 90. E aí nós temos que lembrar que na época, o país da Ásia que melhor representava era essa força, né, essa ascensão, um PIB alto, era o Japão. Mas agora, para nós nos atualizarmos numa uma visão mais contemporânea, mais atualizada, nós vamos ter a China, né? Então, em algumas questões de vestibular, dentro dessa questão da multipolaridade, da nova ordem mundial, pode aparecer como China e não como Japão, ok? Está certo da mesma forma. Então, detém o poder, né, do Sudeste Asiático e da Oceania. É o poder que exerce. Então, esses são os 3 países, né? 4, se a gente colocar Japão barra China, que tem o maior PIB mundial, tá? Então, por isso que tem essa questão da multipolaridade, né? E como saber que essa questão está falando da multipolaridade no vestibular? Sempre as questões eles vão trazer argumentos com fundo, base econômica, falando do PIB, né? Falando da indústria, falando de serviços, de comércio, de turismo, tá? E esses são os 3 que lideram aí o maior PIB do mundo: Estados Unidos, Alemanha, Japão barra China, ok? Dentro da multipolaridade. Mas pode também aparecer questões onde ele vai dizer sobre a unipolaridade, né? Essa questão da unipolaridade é voltada mais para uma lógica militar, uma lógica bélica, ou seja, de fins de guerra. E aí vai se destacar quem? Os Estados Unidos, tá? Ao invés dos outros países, os Estados Unidos. Então, nessa questão da unipolaridade. Por quê? Nós vamos lembrar aí que na década de 90 nós tivemos a invasão do Afeganistão, do Iraque, da Somália, da Síria, e os Estados Unidos sempre sendo como se fosse a polícia do mundo, né? Intervindo, defendendo. Claro que defendendo sempre seus interesses, né? Mas ele sempre buscava aí essa intervenção, né? É como se fosse uma polícia ajudando, enfim. Então, na época também, ele é um país que mais se destaca pelo armamento, mundialmente falando, né? Claro que nós temos outros países, né? Com essa questão bélica muito forte hoje em dia, mas se destacava por isso. Então, não é uma visão de conquista, né? Se a gente parar para ver, é uma forma de impor poder, né? Então, essa unipolaridade tem essa questão, né? A lógica bélica e essa questão de impor o poder, tá? No vestibular, essa questão da unipolaridade sempre vai trazer essa visão mostrando mapas militares no mundo, onde tem bases dos Estados Unidos instaladas. Então, a gente sabe que tem base dos Estados Unidos no mundo inteiro, né? Então, no vestibular, se aparecer uma questão voltada para a unipolaridade, tá? Então, com esse foco que vocês têm que pensar: unipolaridade, guerra, armas, parte bélica, ok? E também nós vamos ter a questão da apolaridade. A apolaridade em si vai ser uma mistura dos dois, tá? E são critérios, assim, muito divergentes e misturam áreas de interesse. Mistura, por exemplo, a parte bélica com a parte do PIB. Então, quando tem essa mistura, que acaba ficando meio... você fala, e agora é o que nós chamamos de apolaridade. Não é muito comum de aparecer, tá? Costuma mais ser essa questão da multipolaridade e da unipolaridade, ok? Então, multipolaridade, visão clássica da geopolítica, com os países que detêm o maior PIB: Estados Unidos, Alemanha, Japão, China, tá bom? E unipolaridade, foco Estados Unidos, foco
armamento, guerra, poder bélico. Tá bom? Gente, até a próxima aula. Um beijãozão pra vocês e saudades. Espero que em breve possamos estar juntos. Beijo!